Colonização portuguesa na América. 22 de abril de 1500, chegada de Pedro Álvares Cabral. Busca frustrada por metais preciosos, mais a riqueza do comércio, gerou um desinteresse português na América. Então os portugueses chegaram aqui pensando que ia ter ouro, prata, mas no fim só acharam árvore. E como lá na Europa e em Portugal estava tendo um bom dinamismo de comércio, não teve interesse aqui na América. Exploração no pau-brasil depois, né? Isso gerou o arrendamento a comerciantes portugueses, trabalho indígena, o escambo, atividade econômica predatória. Acaba com o recurso, mudas e não investe no local extraído. Então é isso, eles extraíam madeira da árvore e não replantavam. Derrubavam as árvores e tudo mais. Chegada dos franceses. Criação da França Antártica e aliança com os Tupinambás, tribo nativa. Expedições portuguesas de policiamento do litoral, combate aos franceses e reconhecimento do território. Isso foi em 1530 por Martim Afonso de Souza. Ele pegou as navegações, as naus portuguesas e com o objetivo de policiar o litoral, combater os franceses e reconhecer o território. Até mais pra frente, presença francesa no Brasil, mais crise do comércio oriental, gerou o interesse em colonizar o Brasil. Em 1532, fundação da Vila São Vicente, início do cultivo de cana-de-açúcar. Administração colonial portuguesa, capitanias hereditárias, consistia na doação a capitães donatários do direito de administrar e tirar proveito econômico de imensos lotes de terra na costa brasileira. Modelo administrativo privado e descentralizado. Privado porque era restrito para 12 donatários, distribuídos em 15 capitanias, e descentralizado pois o poder era distribuído entre 12 e não apenas em uma pessoa só, levando em conta que cada capitania tinha seus próprios conceitos e regras. Crise no sistema de capitanias. Falta de dinheiro para o progresso e para a defesa da capitania. Grande extensão das terras, falta de comunicação entre elas, resistência indígena à escravização e à ocupação do seu território e ataques de corsários. Então começou a dar tudo errado e o donatário ele tinha deveres e direitos. Os deveres dele era promover a economia e a ocupação da terra, organizar a defesa militar e divulgar a fé cristã em sua capitania. Seus direitos eram de administrar todas as marinhas de sal, moedas de água e quaisquer outros engenhos. Utilizar escravos em número indeterminado e retirar para si a vintena, que era 5% do que render do pau-brasil. Cobrar impostos sobre os engenhos de açúcar e julgar os habitantes da capitania, podendo, inclusive, condenar à morte indígenas, negros e homens livres. Papel dos jesuítas era evangelizar, catequizar e tornar cristãos os indígenas que habitavam essas terras. Câmaras municipais atuavam nas principais vilas e cidades brasileiras, e as câmaras tinham poder de decisão sobre diversos setores da vida pública. Administravam áreas urbanas e rurais. Economia açucareira. Em 1530, teve a ocupação territorial incentivada pelo cultivo da cana-de-açúcar. Adaptação no solo brasileiro. Temperatura quente e úmida era germinação, temperatura fria e seca, amadurecimento. E terras fundas e densas, adaptação a terrenos arenosos. Economia litorânea e rural desenvolveu-se muito bem no Nordeste, escravidão indígena e africana. Engenho era a unidade produtiva do açúcar. Canaviais, trapiche, moendas, caldeiras, tachos, senzalas, lavouras e casa grande.
Ao decidir pela colonização do Brasil, em 1530, a coroa portuguesa tinha pela frente três desafios: escolher o produto que seria usado para impulsionar o aproveitamento econômico da terra. O produto escolhido foi a cana-de-açúcar, especiaria de elevado valor na Europa, e os portugueses já tinham experiência anterior com o açúcar. Buscar capital para financiar a produção, o custo de instalação de engenho era elevado, pois implicava a aquisição da moenda, bois e trabalhadores. O dinheiro aplicado nos primeiros engenhos do Brasil foi emprestado por comerciantes portugueses, holandeses e ou italianos, e conseguiram mão de obra qualificada ao trabalho. Durante a maior parte do tempo, os engenhos usavam como escravos os indígenas capturados por meio das chamadas guerras justas. Depois, trocaram pela africana, por motivos: escassez de mão de obra indígena devido à alta mortalidade com as doenças portuguesas e tudo mais que os portugueses traziam da Europa. Habilidades dos africanos e a lucratividade pelo tráfico. Vou explicar melhor depois. E a economia de abastecimento, que era pelo meio do cacau, tabaco, algodão, castanhas, pecuária, mandioca, milho e feijão. Sociedade colonial brasileira: lavoura de subsistência, sociedade hierarquizada e diversificada, domínio econômico e social de uma elite privilegiada. Claro, os senhores de engenho, né? Que eram os donos de terras e engenhos. Constituíam a nobreza colonial, a elite social, e a união era por estratégias de casamento e o poder local era as câmaras municipais. Camponeses livres, lavradores submetidos ao domínio dos senhores de engenho. Período colonial, grande crescimento. Comércio com a Europa, açúcar, tabaco, algodão e produtos europeus. Comércio interno, cachaça, farinha, animais e comércio de escravos. E essa ascensão social só era possível por meio da compra de terras e pelo casamento. Os trabalhadores livres, que eram os mestres, feitores e artesãos, e os escravos, que eram os indígenas e africanos. A escravidão africana no Brasil. A escravidão como instituição na África. Regras aceitas socialmente, práticas sociais. Na África, eles tinham a cultura de: se uma tribo derrota outra tribo, a tribo que ganhou, ela tem imposição, tem direitos sobre a tribo que perdeu. E isso aconteceu nessas disputas entre portugueses e africanos. Só que, óbvio, era muito desproporcional, pois os portugueses tinham armas e conhecimento de técnicas de batalha e tudo mais. Os africanos lutavam de madeira e eles só lutavam. Então, como os portugueses obviamente ganharam dos africanos, os africanos eles foram trazidos para a América e aceitaram a derrota. Como era uma prática social, eles estavam acostumados com isso. Participação portuguesa. Mudança nas regras e práticas da escravidão. Opção pela escravidão portuguesa, africana. Por que escolheram a escravidão africana? Conflitos entre senhores de engenho e a Igreja Católica, experiência africana na produção de açúcar e lucratividade do comércio de escravos entre a África e o Brasil. Então, além de eles estarem ganhando mão de obra qualificada, adequada ao trabalho de cana-de-açúcar, eles ganhavam dinheiro em cima do tráfico de negros, o tráfico negreiro, né? E isso era ainda mais lucrativo. Alianças entre portugueses e chefes africanos com o objetivo de incentivar as guerras entre tribos africanas. Ok. Diversidade cultural africana. No Brasil, a gente tinha os africanos islamizados, iorubás e bantus. Processo de aculturação. Imposição da religião e dos costumes europeus. Cristianismo, nomes, família, etc. O sincretismo religioso foi a mistura de elementos das religiões africanas e do cristianismo. Sobrevivência dos elementos culturais, como as religiões, música, palavras e capoeira e etc. Trabalho escravo.
disseminada em diversas ocupações e em diversas regiões do país, não só no Nordeste açucareiro. Ofícios urbanos, artesanato, atividades domésticas e criação de gado, etc. Era isso, o trabalho escravo. Eles trabalhavam nos ofícios urbanos, artesanato, atividades domésticas e criação de gado. Tinha violência, o castigo, o abuso e a repressão. E tinha a resistência, que era a fuga, os assassinatos, os quilombos e os suicídios. Os quilombos são as mini-cidades, as formações que acabaram por se formar, né? Quando os negros fugiam das senzalas ou dos engenhos e iam para lá como forma de refúgio, né? Eles criaram um refúgio. Que foi o Zumbi dos Palmares, o mais conhecido, né? O quilombo mais conhecido. E resistência, espaços de negociação, formação da família, cultivo de roças próprias e cartas de alforrias. Carta de alforria era quando o escravo ali era quase impossível ter essa carta de alforria, mas quando tinha ele ficava livre da escravidão, se eu não me engano. Vocabulário. Os baçais eram africanos recém-chegados. Ladinos eram africanos que já entendiam e falavam o português e dominavam alguns códigos culturais. E os crioulos são os escravos nascidos no Brasil, que dominaram os códigos culturais luso-brasileiros, né? Eu ia falar afro-brasileiros, mas não é. A mineração no Brasil. A produção açucareira foi responsável pela ocupação litorânea. Porém, no final do século XVIII, a gente teve uma crise, que foi com a concorrência das Antilhas holandesas. Então, no século XVIII, tentativas portuguesas de expandir a colonização para o interior da colônia, reconhecimento do território e busca por metais preciosos. Então, eles tinham que colonizar e expandir a colonização, o território para dentro da colônia. Então, os bandeirantes foram responsáveis por isso. Movimento militar e exploratório que desenvolveu em torno de São Paulo. Declínio na produção de açúcar na região, economia local de subsistência e população formada pela miscigenação de brancos e indígenas. As bandeiras foram as expedições particulares com organização militar, ou seja, foram as expedições do próprio bolso do bandeirante, que eram lideradas por jovens paulistas que partiam para o interior com o objetivo de capturar indígenas, escravos fugidos e procurar metais preciosos. Aprimoramento de indígenas, trabalho nas lavouras de subsistência e produção de trigo. Conflitos entre bandeirantes e jesuítas. Então teve as entradas, que foram as expedições financiadas pelo governo português com o objetivo de explorar o interior e suas riquezas. O mesmo objetivo, só que foi financiado por um grupo diferente. No final do século XVIII, os paulistas encontraram ouro em grande quantidade na região das Gerais. Administração colonial. Descoberta do ouro, mudanças no perfil da ocupação da colônia. Deslocamentos da população para o interior, ingresso de portugueses e africanos. Conflitos sobre a exploração das minas. Guerra dos Embaúbas. Conflitos entre paulistas e portugueses. 1702, Regimento das Minas de Ouro. Regulamentação da exploração aurífera. Então, óbvio, não ia ficar de tão fácil acesso, assim, os trabalhadores de terem e receberem dinheiro e tudo mais. Então, logo quando eles descobriram no final do século XVIII, eles já regulamentaram as minas de ouro e então a exploração cedida a particulares, então quem explorava a mina tinha que pagar 1/5 dos metais ao dono dela. E criou a Intendência das Minas, que foi a fiscalização, tributação e justiça, que daí meio que privatizou as minas. Em 1710, criação da Capitania de São Paulo e das Minas de Ouro. Distribuição de datas, lotes nas minas a indivíduos particulares. Impostos.
o quinto, que era esse um quinto dos metais preciosos, imposto de passagem, que era de transportar o, o ouro, o de entrada dos produtos, então a entrada dos produtos, né? E a derrama, que era a meta de ouro anual a ser atingida. Então, eles estipulavam a meta e falavam para os escravos, né, eles atingirem essa meta. Só que com isso eles só incentivavam os escravos a ganhar mais dinheiro para eles, né? Era uma maneira de incentivar, de gerar mais dinheiro. Então começou o contrabando. Então os escravos eles pegavam as pepitas de ouro e botavam dentro da boca, dentro do dentro da boca e no meio dos dentes e tudo mais. E tinha outro lugar onde eles deixavam, não lembro como, não lembro onde também. Era nas roupas, acho, nas roupas, é. E então criou, em 1719, a criação da Casa de Fundição, que foi... Então, na casa, eles pegavam essas pepitas e esses ouros contrabandeados e vendiam e ganhavam dinheiro deles, em cima do ouro que era para ser, né, entre aspas, né, que era para ser dos donos das minas de ouro. Só que então, em 1719, teve a criação da Casa de Fundição. Então, teve a fundição do ouro em barras seladas. Então, o comércio começou a aceitar o ouro em barras. Então, o escravo que contrabandeava em pepitas não podia mais vender. E esses seladas, em cima do ouro tinha que ter uma etiqueta, um selo real, que dificultou ainda mais, né? Fiscalização e tributação. Sociedade colonial no contexto da mineração. Sociedade mineradora apresentava características diferentes das regiões açucareiras. Sociedade urbana, grande concentração de pessoas. Possibilidade de enriquecimento e mobilidade social. Diversificação social. Senhoras do ouro, proprietários das empresas de mineradoras que controlavam a exploração dos maiores e melhores povos. Grandes comerciantes, que era o abastecimento da região mineradora, com alimentos, ferramentas, imóveis, bebidas, artigos de luxo e etc. Pequenas mineradoras. A camada média, que era o grupo urbano ligado ao comércio, como as tabernas, hospedarias, artesanato. E os artistas e profissionais, que eram os advogados, médicos, etc. Tinha a população livre e pobre, e tinha os escravos africanos, que era a principal mão de obra da mineração e trabalhadores em diversas atividades urbanas. Chegou a compor 50% da população. Transformações. A exploração aurífera ao longo do século XVIII promoveu grandes transformações na sociedade brasileira, entre elas a ocupação e povoamento do interior da colônia. Crescimento populacional. Em 1700 a gente tinha 300 mil habitantes no Brasil e em 1800, então em um século, teve o aumento de 3 milhões e 250 mil pessoas. Ou seja, muita gente. Então, desenvolvimento de uma sociedade urbana. Fundação das cidades. Vila Rica, que é agora atualmente Ouro Preto. Congonhas do Campo. Ribeirão do Carmo, que é agora Mariana. Sabará e São João del Rei. Formação de um mercado consumidor interno, porque tinha muita gente, então tinha muita gente querendo comprar comida, muita gente querendo necessidades, né? Então começou a virar um comércio interno. Transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, porque era onde era mais perto das minas, era perto do açúcar e era mais perto da região litorânea. E desenvolvimento artístico e cultural. Foi o barroco, o arcadismo, fundação de academia de letras e ciências e surgimento de uma elite intelectual colonial. Agora, qual era a importância do gado para a economia colonial? O gado atendia
as necessidades do mercado interno, como o abastecimento de carne e couro, além do fornecimento de animais de trabalho e carga. Porque a criação de gado rumou para o interior da colônia. A criação de gado nas regiões do Nordeste eram conflitantes com a produção açucareira, pois destruía as plantações e ocupava terras que podiam ser economicamente melhor aproveitadas com o cultivo de cana. Por isso, criaram-se leis que proibiam a criação de gado próximo do litoral, o que forçou a pecuária para o interior. Relacione a atividade mineradora ao crescimento econômico do sul da colônia. O gado criado e engordado nas estâncias e invernadas abasteciam a região mineradora com animais de carga, como cavalo, mula e jumentos, além de carne fresca levada até os centros mineradores. Ao longo da segunda metade do século XVIII, iniciou-se a produção de carne salgada, o famoso charque aqui do sul, que atendia às grandes concentrações populacionais na região mineradora. A concentração populacional no centro-sul criou uma grande demanda que era suprida pela atividade pecuária que se desenvolveu na região sul. E foi isso.